Ok, minha gente, acabou de acontecer um acidente, eu vou mostrar já para vocês. Deixa eu passar aqui pelo Facebook, e agradecendo o pessoal que está no YouTube. Ontem, o programa de ontem, com o Klaus, nós já passamos aí de 800 pessoas assistindo o programa de ontem pelo YouTube, e no YouTube, no dele, que ele pegou o programa e jogou na rede social dele. Enquanto a gente foi almoçar aqui pertinho, já tinha mais de 200 pessoas assistindo o programa. Isso na primeira hora, entre meio-dia e 1 hora, depois que terminou o nosso programa. Tinha mais de 200 pessoas assistindo. E isso na rede social dele, pelo YouTube. Muito bom isso. Arthur Nequembe, bom dia Marisa, bom dia Riva, Leandro Coutinho. Eu não caio nessa conversa alarmista de ambientalistas militantes. Eles só fazem cumprir uma engenharia social de controle que reforça a tal Agenda 2030 da ONU. Ô Leandro, veja bem, só que a gente está vendo o fato acontecer. A gente está vendo acontecer. Calor excessivo, chuva excessiva, alagamentos no sul, seca no norte, coisa que nunca aconteceu, queimadas no Brasil inteiro, aliás, queimadas no mundo inteiro. Então, a gente está vendo, não são os ambientalistas militantes, não é coisa deles. O fato é que nós estamos vendo, o fato está acontecendo. Na Grécia, eu estava vendo hoje pela manhã, a Grécia está em chamas, pessoas até já morreram. Mais de 100 toneladas de peixes apareceram mortos na Grécia por falta de oxigênio na água. Por quê? Por causa do calor excessivo. Então, o fato está acontecendo. Aqui no Brasil a gente está vendo acontecer. Então, se tem conversa de alarmista ou não, realmente existe. Né? Mas que a gente está vendo o fato acontecer. Não precisa ir muito longe. Vamos a Rio das Ostras. Vamos à Barra de São João. Você vai ver que o mar já pegou ali umas ruas em Barra de São João, beirando a praia, né? Já pegou metade da rua. A Tafona, o caso da Tafona lá em Campos, eu conheço aquilo há 20 anos. Já levou mais de um quarteirão. Já derrubou prédios, hotéis, tudo, né? Então a gente está vendo o fato acontecer. Bom, daqui a pouco as notícias de hoje. Acaba de acontecer um acidente aqui pertinho. Preste atenção nesse caminhão azul que está vindo ali, olha só. Ele fura o pneu, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que ele fura o pneu, olha lá, vai estourar o pneu, estourou o pneu, ele perde o controle e vai no poste. Se não fosse o poste ali, ele ia dentro do comércio ali, da loja comercial. O ajudante saiu levemente ferido. Esse fato aconteceu agora, alguns minutos, ali atrás da antiga Telemar, ali na Djalma Monteiro, tá? Na rua Djalma Monteiro. Eu acho que aquilo ali é o pneu, cortou o pneu, estourou o pneu. Tava meio careca o pneu, né? Mas estourou o pneu. Olha lá, ficou presa, a carroceria presa no poste. O ajudante ficou levemente ferido, sem maiores gravidades com as pessoas, mas... Hã? O trânsito está fechado para esse caminhão. Provavelmente, a hora que estiver tirando o caminhão, não sei se já estão lá, né? Vai ter que fechar o trânsito. Não é muito difícil, porque é só fechar e botar entrando ali em frente ao posto de gasolina. Quem vai para o bairro de São Pedro. É só botar a Guarda Municipal e a Polícia Militar para trabalhar. Aí eles resolvem o problema do trânsito. Mas, de qualquer maneira, vai engarrafar o trânsito. Isso aconteceu agora, há poucos minutos. Não tem muito tempo que isso aconteceu. E você vê que o pneu estoura e ele perde o controle do caminhão e o caminhão vai no poste. Se não fosse no poste, eu acho que ali é uma hamburgueria que tem ali. Está fechado até. Perigoso isso, né? O caminhão estava carregado de areia, eu acho. Ah lá, perdeu, estourou e foi no poste. Quase pegou uma pessoa ali, rapaz. A pessoa está indo lá, olha, se não é o poste. Ah lá, ele correndo, a pessoa correndo. Que susto, hein? Que susto. Ricardo, você passou ali agora e quando você passou não tinha isso ali, né? Não tinha, passei agora há pouco, ainda não estava tudo bem. Foi chegar aqui e a gente recebe essa notícia.
Então tem dia pra minutos todo mundo. que esse fato aconteceu. Bom, a coisa acontece não é em minutos, é em segundos, né? É, Acontece em exatamente, segundos. Aham. Meu Aí amigo, você vê como o é que pneu tá? careca Como é que ali. tá a semana e a expectativa para as eleições? Estão chegando, né? As eleições cada vez mais perto aí, né? E as campanhas nas ruas, né? Muitas já começam a ter algumas disputas aí na Justiça Eleitoral, pessoas pedindo impugnação e tudo. Já tem isso. Já tem, é. E aí elas estão correndo, né? Muita discussão que vai surgir aí a questão de abuso de poder político, abuso de poder econômico, né? O prefeito mesmo tem começado a colocar muita coisa na rua, né? Isso a gente falou da prefeito aqui, mas isso tem acontecido em tudo que é cidade. Todo que é lugar. Muita obra sendo entregue, muito tapa-buraco, tudo isso para ver se consegue ou se reeleger, ou aqui em Teresópolis, né, eleger o sucessor e tudo. E isso daí, com certeza, vai para a Justiça Eleitoral para se discutir abuso de poder político ou não. Aqui em Teresópolis, o candidato a prefeito ele pode gastar até quanto? Aqui até 800 mil. Até 800 mil. É que eu estava vendo ontem e vi hoje de manhã também, lá em São Paulo, o Boulos, não é crítica não, gente, é só para bate-papo nosso aqui. Ele recebeu uma doação de 30 milhões do próprio PT. O PT doou ao Boulos 30 milhões para a campanha. Ele já tem, acho que, 44 milhões arrecadado. Pô, isso é muito dinheiro, cara. Isso é um absurdo. É muito dinheiro. Para a campanha eleitoral é muito dinheiro. E isso tem que ter retorno. A gente está falando né? de São Paulo, o maior estado populacional do país, né? Sim, exatamente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um gasto exorbitante, rapaz, numa campanha. Sim, é um gasto exorbitante. E é o que acabou acontecendo no Brasil, né? Você tinha ali as empresas que elas investiam, né? Até por questões de lobby, tudo isso. Não sou favorável da empresa em si doar na campanha, mas a campanha tem um custo, ela tem um custo alto. E aí o que o Congresso fez? A partir do momento que eu não posso mais receber doação de pessoa jurídica, Sim. Eu crio o fundo eleitoral, né, o fundo de financiamento de campanha, e dali para frente são milhões. No Brasil já chega a 5 bilhões, né? Que é dinheiro público, é dinheiro nosso que está sendo gasto ali. E aí, eu particularmente eu sou contra, porque é um dinheiro que eu estou gastando, que é dinheiro meu, que eu estou trabalhando para isso, e estou, muitas vezes, gastando em campanhas que eu jamais apoiaria, que eu jamais daria meu dinheiro ali para apoiar numa campanha eleitoral. Mas como é dinheiro público, e na verdade dinheiro de cada um de nós, esse dinheiro é gasto de forma até muito fácil. E no caso do fundo eleitoral não são milhões, já é bilhão, né? Bilhão, já. A gente já está falando na letra B. Já em bilhões, já. Falando em bilhões. Dinheiro que poderia ser utilizado para a sociedade, de um modo geral. E está sendo gasto com campanha eleitoral. A gente consegue entender a situação do Brasil. Ontem, por exemplo, estão dizendo aí que o PIB, e eu duvido disso, cara. Que o PIB aumentou, PIB é o Produto Interno Bruto, ou seja, para que as pessoas entendam melhor, é o dinheiro que circula no país, correto? Correto. É o PIB. Que o PIB aumentou, melhorou a qualidade de vida, melhorou onde? Gente, está tudo muito caro. Eu não vejo isso na prática, eu não vejo. Aí eu vou te perguntar já. Eu não vejo isso na prática, Ricardo. E outra coisa, eu tenho falado aqui, o leite, pacote de leite de meio quilo, já está com 380 gramas. O biscoito wafer, por exemplo, que eram 2 camadas de biscoito, agora é uma só. As rosquinhas, que eram meio quilo, caiu para 400 gramas, já está em 380 gramas. Ultimamente eram 400 gramas, agora é 380. Então, as pessoas não estão vendo isso. Agora, dizer que melhorou a situação do povo brasileiro, que o PIB melhorou, com esse gasto astronômico nas eleições, eu não vejo isso. E isso é o Congresso, são os nossos deputados e senadores. Aí eu queria te ouvir. Exatamente. E assim, quando a gente fala em PIB aumentar, na verdade, se você aumenta a inflação, em números gerais, você já vai aumentar o PIB, porque o valor da moeda ela caiu. Então, em números gerais, se o valor era X, ela vai ser o X um pouco mais. Né? É verdade, se a inflação aumentar, tem que aumentar o PIB. Tem que aumentar o PIB, não tem jeito. Né? E o que a gente vê na realidade, no dia a dia, de fato, é um custo de vida muito mais alto, as pessoas tendo muito mais dificuldade de conseguirem manter a qualidade de vida que tinha pouco tempo atrás. Né? E, além disso, o que preocupa mais
é exatamente essa questão da economia, em que você tem ali um déficit gigantesco hoje que o Brasil tem, e esse déficit cada um vai ter que pagar, não tem jeito. Essa conta todos nós temos que pagar. Agora, por que isso tudo acontece? Exatamente porque existem políticos que não estão nem um pouco preocupados com isso. Existem muitos políticos que não estão nem um pouco preocupados com isso. Porque para eles está tudo certo. Para eles têm o salário deles na conta deles do mesmo jeito. E se a situação piorar, eles vão aumentar o salário deles. Quem aumenta são eles mesmos. O Congresso que aumenta o salário do deputado é a Câmara dos Deputados. O senador é o Senado Federal. Do presidente da República, ele vai lá e informa e ele pede o aumento e vai ser dado o aumento. E do judiciário a mesma coisa. Então, se o nosso custo de vida aumenta, o deles, claro que aumenta, e eles vão querer aumentar o salário. E a gente acaba pagando muito mais. Né? Então, isso acaba virando uma bola de neve nessa situação. Como que se resolve isso? Quando a sociedade começa a entender esse tipo de processo e começa a escolher políticos que, de fato, entendam que a vida não é ser político e ganhar um salário altíssimo pago pelo cidadão. É ele começar a trabalhar ali com esse intuito de mudar a realidade do brasileiro. Isso é um processo muito demorado. Na democracia é muito difícil, mas é necessário. E para isso acontecer, é necessário que a sociedade se conscientize de que ela precisa participar do processo eleitoral, de que ela precisa escolher políticos que tenham a ver com ela, que possam representá-los e que ela possa cobrar depois. Né? Não é só, tem a ver, o discurso é bonito, mas que ela tenha como cobrar e que ela saiba quem é essa pessoa para cobrar. Né? Para que ela possa exigir mudanças. Senão não vai acontecer, senão não adianta, senão a gente só vai continuar vendo o nosso custo de vida aumentando, a nossa dificuldade aumentando, e para o servidor ali, não digo nem o servidor, porque o servidor público é um trabalhador, mas para o político em si, o agente político, para ele não faz a menor diferença. Se ele consegue, nessa questão das eleições, e aí é um ponto que eu sou contrário ao uso do dinheiro público para isso, quando ele consegue, no dinheiro público, colocar esse dinheiro na campanha, porque ele está pouco preocupado com a nossa realidade. Por exemplo, nessa campanha em São Paulo, são 30 milhões de reais que vieram gratuitamente para ele, só por ele fazer política, mais nada. Né? Então, qual é o trabalho que ele teve em relação a isso? Nenhum. O trabalho que ele teve foi a negociação que ele fez com o PT, nada além disso. Como é que você está vendo a chegada de um Pablo Marçal? Era algo que, assim, em termos de política, era algo que se esperava. Né? Porque, querendo ou não, ele fala o que a população está cansada dos políticos reais. Os políticos estão aí. E é por isso que ele está crescendo absurdamente, porque quando ele olha para essa situação, e ele é alguém de fora, tanto que agora muitos começaram a falar, ele é o outsider da política, tudo isso, na verdade ele tem um discurso de quem está fora da política. E o político não está sabendo lidar com isso. Agora, a questão toda é, se também ele ganha, ele vai passar a ser ter o mesmo discurso do político ou não. A gente já viu isso no próprio estado de São Paulo com o Dória. O Dória era esse outsider, era essa pessoa que se apresentava como alguém que poderia fazer uma grande mudança, e você olhando politicamente no trabalho administrativo, ele, de fato, na prefeitura, ele fez muita coisa, o Dória, tanto que depois conseguiu ser governador, mas ele acabou entrando no mundo político como todos os outros. Né? E aí o Marçal, quando ele vem com essa visão, com uma diferença em relação ao Dória, porque o Dória, ele sempre disse que era um grande empresário, tudo isso, mas ele sempre teve no governo. Se você olhar o histórico do Dória, ele sempre teve. O Marçal não. Ele sempre fez política. Ele sempre fez política. Ele tem os negócios dele, as empresas dele, tudo isso, mas ele sempre estava na política. O Marçal não. O Marçal nunca esteve. Ele é essa figura que nunca esteve na política e que começa a levar o discurso da população que está cansada com esse tipo de política que é feito para dentro da política. E tem apanhado muito por conta disso e está sabendo como apanhar. Ele hoje ele hoje já pode até ganhar a eleição em São Paulo. As últimas pesquisas já colocam ali um empate técnico. É bem provável que ele ganhe. Se ele souber lidar nessa campanha até o final, porque chega um ponto também, Hélio, que o político ele tem que saber o time dele. Senão ele fica cansativo. Né? E como ele está batendo muito tudo isso, chega uma hora que cansa. Então ele tem que saber o time. Se ele souber, ele tem grande chance de ganhar e ganhar fácil no primeiro turno.
Ok, gente, vamos pro comercial, eu continuo conversando com o doutor Ricardo e a gente já vai trazer esse assunto agora, esse papo para Teresópolis, né? Que a importância de Teresópolis, a luta pelo nosso município. As pessoas que podem fazer alguma coisa, mas que não fazem. E as pessoas que continuam trabalhando, como é o nosso caso aqui, nós estamos fazendo a nossa parte. A gente volta já.